Com muito carinho convidei, está aqui ao meu lado, Tenente Coronel, agora já está, vamos dizer, descansando, né? Ademar Carlos Pascoal. Ele terminou o trabalho como chefe do Estado-Maior do 3º Comando Regional da Polícia Militar do Estado do Paraná, e que administrava 116 municípios do noroeste do Paraná. Mais de 33 anos atuando nas Forças Armadas, Polícia Militar do Paraná. Ele nasceu lá em Assis Chateaubriand em 1970 e sonhou com a carreira militar, se alistando em 1989 no 5º Batalhão Logístico do Exército em Curitiba. E aí foi trabalhando dentro da Polícia Militar, foi galgando, foi subindo dentro da carreira militar e ele foi nomeado para o cargo de diretor de ensino da Polícia Militar. O tenente-coronel serviu no 3º Comando Regional sediado em Maringá e também promovido ao posto em abril de 2018. Ele teve vários cursos de especialização, curso de aperfeiçoamento de oficiais lá na Academia Policial Militar do Guatupê, em Curitiba, curso superior da polícia, instrutor de tiro policial, instrutor de polícia comunitária, instrutor de motociclista e curso superior na formação de oficiais da Polícia Militar, graduado em Direito pelo Unicesumar, pós-graduado em Gestão de Pessoas, complementação em Magistério Superior, pós-graduado em Segurança Pública, pós-graduação Lato Sensu em MBA Gestão Empresarial Pública Privada pela FATECI, pós-graduação Lato Sensu Direitos Humanos e Segurança Pública pela Unifama, pós-graduado em Formulação e Gestão de Políticas Públicas, área de concentração Administração Pública pela UEM, pós-graduado em Análise Criminal pela Faculdade São Brás, e ele foi comandante do pelotão de trânsito, chefe de várias seções de unidades, agência local de inteligência, a conhecida P2, comandante da 4ª, 8ª Companhia de Polícias Militar em Paranavaí, Rodoviária de Maringá, Polícia Militar de Maringá, no 4º Batalhão, chefe do Estado-Maior do 3º Comando Regional da PM. Ele teve várias funções dentro da Polícia Militar. E ele é jovem, podemos assim dizer. Meu amigo de longa data, Ademar Carlos Pascoal. Que carreira maravilhosa dentro da polícia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Assim você me deixa constrangido, meu irmão. Que currículo maravilhoso. A satisfação de estar aqui, faz tempo que eu não vejo o amigo. O convite aqueceu meu coração, eu estava lá em casa, nós estamos aposentados, né? Nós temos um outro nome, nós chamamos de reserva, isso. Quando a gente completa um tempo na polícia, com 30 anos ali você tem o direito de se aposentar, com 30 anos de serviço. Mas quando você chega aos 35 é compulsória. E foi o meu caso, né? Eu cheguei aos 35 anos da corporação, e a gente obrigatoriamente teve que ir para casa. Mas o convite de estar vindo aqui, conversar contigo, aqueceu meu coração. Quero primeiramente lhe dizer muito obrigado pelo convite, dizer que estou muito contente de estar aqui e mais ainda de rever o amigo. Nós antes de começarmos a entrevista estávamos contando aqui do passado, quantas histórias, né? Muitas histórias. Muitas coisas gostosas que a gente passou. Mas estamos aqui, estou à disposição, vamos conversar um pouquinho, vamos de repente passar para a nossa população, que eu também quero dar um bom dia, de como foi essa carreira, né, do que a gente passou e as expectativas. Pascoal, todo mundo conhece como o Pascoal, a gente fala Ademar Carlos, não, Pascoal. O que te motivou a seguir essa carreira, o que te destacou lá no início, eu quero ser um militar, porque não é fácil. Nós sabemos de que para você conseguir subir dentro da carreira militar é muito difícil, porque são muitas provas, e não são provas fáceis. Sim. Tem que estudar muito. Sim. Na verdade, eu já tinha esse sonho como criança, né? Então, assim, lá com 10, 11, quando eu comecei a entender um pouco das coisas, eu já sonhava em ser um militar. Tanto que eu morava em Paranavaí, minha família era lá de Paranavaí, porque eu nasci em Assis, mas eu fiquei lá só no primeiro ano. Fomos para Paranavaí e ali eu já sonhava em ser militar. Quando eu cheguei na faixa dos 18 anos, naquela época não tinha internet, não tinha tanta informação, e daí o que eu fiz? Por conta própria, fui para Curitiba, me alistei no quartel lá no 5º Belog, da qual até hoje mantenho relações amizádicas com o pessoal que a gente se formou junto como soldado do Exército Brasileiro. E lá eu tentei ser
um sargento do Exército. Tentei fazer as provas ali, mas infelizmente acabei não conseguindo, né? E nesse processo acabei conhecendo a Polícia Militar. Estando lá no Exército, em Curitiba, fiquei sabendo dos concursos. E daí fiz o concurso para o Guatupê. O Guatupê são 3 anos de internato, é nível superior. É difícil passar hoje, inclusive está muito concorrido, né? A gente conseguiu passar naquela época e ficamos lá em Curitiba 5 anos. Nesse período se formamos e de lá resolvi vir para Maringá, porque eu queria fazer direito, e Paranavaí não tinha, e daí a gente queria fazer o curso de direito na UEM. E viemos para Maringá e chegamos aqui em dezembro de 93. E não saímos mais, né? Aliás, fui 5 anos comandante de Paranavaí quando eu era major, agora de 2013 a 2018, né? Foi um período que a gente teve que comandar o batalhão lá e foi maravilhoso, foi muito bem recebido lá. Mas a vontade de ser militar, ela começou lá atrás. Começou lá como criança, que é o caso da minha filha agora. Vou fazer uma brincadeira aqui. Fazer uma ligação. A minha filha está se formando esse mês, essa semana se formou em medicina, né? E esses tempos atrás um médico, que era o pediatra dela, né? Dr. Castanho, que infelizmente a gente acabou perdendo ele. Conheci muito o Dr. Gente Castanho. boa demais, né? Esse tempo atrás ele me procurou, falou: Pascoal, tua filha está fazendo medicina, eu vim te trazer um presente. Eu falei: o que é? Aí ele trouxe a ficha que ele fazia as anotações lá, do atendimento e coisa e tal. Ela com 8 anos de idade, ela falou pra ele perguntou e ela falou: não, eu vou ser médica quando crescer, né? Aí ele me trouxe de presente a ficha que tá escrita: a Ana Beatriz disse que quer ser médica. Então era um sonho, a gente conseguiu realizar esse sonho, sou muito grato a Deus por tudo isso, né? É uma carreira difícil, como você disse. Esses cursos que você mencionou aí foi todos em prol de buscar méritos, porque na nossa carreira você cresce por méritos, né? Tem que ter pontos, tem que buscar cursos, tem que buscar especializações, e eu fiz isso sempre. Até no último posto nós fizemos 2 pós-graduações, fizemos publicação de artigos em revistas, tudo para buscar pontos, conseguir os méritos necessários para sair no último posto de coronel. Então é uma carreira difícil, mas é uma carreira que a gente tem assim muita gratidão, porque você consegue ajudar as pessoas no dia a dia. E os desafios ao longo da sua carreira antes da reforma, quais foram os principais desafios que você chegou onde, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? A polícia é muito difícil. Ela te deixa com muita ansiedade. Nós não temos uma rotina, né? Hoje eu vou levantar e vou fazer isso. Não, você não sabe o que acontece. Então, assim, desde o primeiro dia de serviço até o último dia, sempre foi um enigma, né? O que vai acontecer, como é que nós vamos atuar, e sempre aparecendo desafios novos. Então, eu vou dar um exemplo. Na primeira semana de serviço, quando eu me formei como aspirante, eu trabalhei em Curitiba. Na primeira semana que eu estava trabalhando, o meu motorista foi baleado, e eu estava num bairro, por exemplo, só para citar, né, que eu não conhecia, porque eu era novo, não conhecia Curitiba, e eu não sabia aonde eu estava, porque era de madrugada, 3 horas da manhã, e eu tive que dar um jeito de socorrer o meu motorista que estava baleado, numa ocorrência de roubo de carros que a gente acabou confrontando com marginais. Então naquela primeira semana, acho que era o 3º serviço meu, eu estava vendo um colega de farda perder a vida do meu lado, todo ensanguentado. Até hoje, quando eu falo isso, eu sinto na língua, assim, o cheiro da pólvora e o gosto, né, do sangue com pólvora e coisa e tal. Então são coisas que a gente passou, estou citando um exemplo, né, mas isso acontece. E no final, por exemplo, agora da minha carreira, nós tivemos aquele policial nosso, o cabo, que foi morto em uma ocorrência em Cianorte. Eu trabalhei uma semana inteira junto com todos os nossos policiais de Cianorte. A gente conseguiu prender todos. Alguns acabaram enfrentando a polícia e vieram a óbito nas ocorrências, né? E assim, quando eu estava atendendo aquela ocorrência, agora no final da minha carreira, eu sentia aquela mesma, posso dizer, medo, emoção, aquele frio que dá, mas sempre sabendo que a gente está ali, precisava atender aquela ocorrência, precisava dar as respostas necessárias, e a gente fez esse enfrentamento. Então veja só, lá no começo da carreira, enfrentando situações de vida ou morte, no final da carreira aqui, junto com a nossa tropa, junto com os nossos policiais, que eu tenho uma admiração muito grande pelos homens e mulheres que trabalham nessa corporação, porque são vocacionados. Eles saem de casa com aquele objetivo de ajudar as pessoas, né?
E eu vi isso no final da carreira, homens e mulheres trabalhando, buscando salvar vidas e resgatar ali a dignidade das pessoas. Tenente Coronel. Tenente Coronel seria o cara... Coronel. 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 O Tenente Coronel, ele... passei também. Passou já, então agora Coronel. Então, Coronel, a evolução da segurança hoje, 2024, para quando você começou, ela está diferente? Está, muito diferente. Muito diferente. Nós perdemos alguns princípios durante esse tempo, né? Por exemplo? Autoridade mesmo, da família, das autoridades constituídas. Então, assim, quando no passado a gente estava na rua trabalhando, a gente sentia que uma ordem nossa efetivamente era obedecida. Hoje é muito complexo. Hoje o nosso soldado na rua, ele em muitos momentos é desrespeitado, em muitos momentos ele tem que usar a força física para conseguir passar aquela determinação de abordagem, de trazer, de conduzir uma pessoa. Então hoje está bem mais complicado, eu digo assim, para efetuar o trabalho no dia a dia. Ou seja, antigamente a polícia levante as mãos... As pessoas obedeciam. Hoje eles encaram? Encaram, xingam, desrespeitam, não obedecem. Tem muito disso. É claro que eu estou falando e vai ter pessoas que falam assim, não, mas se eu receber uma ordem eu vou obedecer. Não, eu concordo. Existem casos e casos. Casos e casos. Mas assim, na abordagem no dia a dia, os nossos policiais têm uma dificuldade muito grande em fazer cumprir a legislação. Agora, a importância e o tipo de criminalidade também mudou bastante, viu? Antigamente nós tínhamos muitas ocorrências e tudo mais, mas o nível da ocorrência, da violência dela aumentou bastante também. Então, assim, a gente percebe que nós temos, assim, muita agressividade, né? E isso, não sei se é por divulgação ou como é que funciona, mas as pessoas hoje aprendem pela internet, pela televisão, o que está acontecendo em São Paulo, vou dar um exemplo, rapidamente daqui a pouco está acontecendo em Maringá. Então, isso não tinha tanto na nossa época, né? Era mais localizado e os crimes eram mais caseiros, vamos dizer assim. Hoje não. Hoje, o que acontece em São Paulo, acontece no norte do país, está acontecendo aqui rapidamente, por uma imitação, vamos dizer assim, e isso acaba dificultando muito o trabalho. A formação, o treinamento para os policiais e militares hoje é essencial. É essencial e está globalizado. O que eu quero dizer com isso? O que acontece hoje lá nos Estados Unidos, lá no Japão, nós temos conhecimento e é aplicado aqui também. Então, o jeito que o mundo está, né? As informações, então, o treinamento, a busca de conhecimento, tudo isso está muito, muito latente na corporação e nós estamos trabalhando muito. Então, nossos policiais hoje passam por um treinamento muito bom. O senhor tem uma ideia, é até vergonhoso dizer isso, mas lá no passado, na minha época, o policial se formava com uma arma de fogo, que era um 38, e dava lá 30, 40 tiros. Hoje, o policial se forma com todos os tipos de armamentos possíveis e ele atira muito, mas muitas vezes durante a sua formação, buscando ali conhecimento, técnicas, para que efetivamente não cometa erros na hora da execução. Então melhorou muito o treinamento. Isso não é só na corporação da Polícia Militar. Eu posso garantir que isso acontece na Guarda Municipal, na nossa corporação da Polícia Civil. As nossas instituições evoluíram muito nessa parte de treinamento e conhecimento sobre a atuação policial. Coronel Pascoal, hoje nós, com a internet e com todo mundo, hoje é um repórter investigativo, todo mundo filma todo mundo. Esses casos recentes em São Paulo, um militar jogando um cidadão, que não era lá boa pessoa, de uma ponte de 3 metros de altura. Esses dias, um policial militar dando um murro no rosto de uma mulher. Isto ganhou corpo em todo o país. E alguns policiais que não cumprem a devida função que lhes é designada, mancha a corporação. Porque alguns jornais, quando eu digo televisão, rádio, tudo, começa a bater pesado demais até. Sim, então assim, esse assunto é bastante complexo, nós precisamos entender. Sem defesa de A ou B. Então, o primeiro aspecto,
A corporação, ela atende muitas ocorrências. Muitas ocorrências. Então vamos imaginar num dia, em uma semana, em um mês, quantos atendimentos acontecem. As nossas viaturas não param, a tela do computador lá da nossa central de atendimento, ela fica totalmente cheia e está toda hora atendendo uma ocorrência. De todas essas ocorrências, a única que se destaca normalmente é aquela que deu errada. Tá entendendo? É a história do avião. Tem avião levantando voo todos os dias, mas o único que vai chamar atenção e que vai a população fazer algum tipo de análise, crítica, reflexão, é o avião que teve um problema, que caiu, aquela coisa toda. Então, muitas vezes, de cada 1.000, 2.000, 3.000 ocorrências, uma acontece ali e, de repente, isso vira um motivo para denegrir toda a instituição. Esse é um aspecto. O segundo aspecto, que nós estamos mexendo com pessoas. Os nossos policiais são pessoas igual a você, a todos que estão ouvindo. E assim, no dia a dia, existe momentos que o cara vai trabalhar e ele não está bem. Porque brigou com a esposa, porque está com problemas financeiros, N situações. E daí, uma frase, muitas vezes, mal colocada pelo cidadão, não deve, mas uma vez, de repente, uma frase mal colocada, esse policial perde a cabeça e toma um ato, faz algo que depois ele mesmo vai se arrepender e vai falar, puxa, como é que eu fiz aquilo? Mas é o sangue quente. Isso não estou querendo defender o cara que jogou a pessoa, está errado completamente, precisa responder por isso. Provavelmente, na minha opinião, vai perder a carreira por isso. E nesse momento ele já deve estar lá. Cara, o que passou pela minha cabeça na hora? Por que eu fiz isso? Eu tenho certeza disso. Agora, ele fez. E por que ele fez? A gente tem que analisar. É uma pessoa que de repente por N situações não estava bem, a hora que deparou com alguma frase, com algum comentário, ou até aconteceu alguma coisa que no contexto a gente não sabe, acabou fazendo aquele ato. Mas eu tenho certeza que inclusive ele, nesse momento, deve estar pensando assim, rapaz, aonde que eu estava com a cabeça? Então nós estamos falando de gente, de pessoas que trabalham. Imagine um policial, começa atendendo uma ocorrência às 7 horas da manhã, briga de marido e mulher. Aí vai atendendo outra, atende 1, 2, 3, 4, 5, chega no final da tarde, lá pelas 4 horas da tarde, alguém que ele vai atender numa abordagem de trânsito, fala alguma coisa que tira ele do sério e ele dá um soco na cara desse cidadão. Pronto, virou notícia. Ele atendeu 10 ocorrências muito bem, com respeito, com dedicação, com trabalho, mas de repente cansado, estressado, irritado com uma série de coisas, acaba perdendo a cabeça. Agora, uma coisa é certa, a corporação não compactua com isso. Uma vez praticado esse tipo de ato, o nosso Código Penal militar, ele é muito mais severo, muito mais, tem uma penalidade muito maior, né? E o policial vai responder por isso, ele vai sofrer muito por isso. Nós temos ali policiais que estão perdendo a carreira por momentos ali que eles olharam e falaram, não, policiais bons inclusive, que de repente perderam a cabeça, fizeram um ato e agora vão ser responsabilizados de forma muito firme pela corporação, porque a corporação acaba pagando pela sua imagem perante a sociedade, que acaba tendo um pouco de descrédito, porque na hora que ela vê um cidadão sendo jogado pela ponte num rio, a pessoa fala assim, e se fosse eu? Né? Isso vai no imaginário de uma forma muito forte e cria assim para a instituição um descrédito muito grande. Então a instituição ela tem que atuar muito forte e ela atua. Então sempre nós temos aí policiais sendo expulsos, punidos, sendo presos por fatos que cometeram durante o turno de serviço. Coronel Pascoal, agora vamos trazer para Maringá, com toda a sua expertise, com todo o seu conhecimento. Coronel Pascoal, trânsito em Maringá, você tem todo o conhecimento sobre as leis de trânsito, foi comandante, chefiou polícia rodoviária, sabe tudo sobre isso. E segurança, cracudos do centro da cidade, estes maconheiros, estes cidadãos que fumam crack, não sei se o termo é fumar crack, na frente de todos. Ontem à noite, era 8h40 à noite, 3 cidadãos passando pela Avenida Brasil, fumando maconha na frente de todo mundo. Não vi policiamento, passou uma viatura da Guarda Municipal do outro lado da rua. Cadê o Cosme Damião da Polícia Militar? Como é que você vê hoje Maringá, a segurança de Maringá, no trânsito e na segurança das pessoas?
realmente... Eu preciso que eu falei? Você me faça agora uma análise. Nós temos 10 minutos de entrevista ainda. Não, agora eu pensei que seria o dia todo. Não, dá para falarmos o dia todo. Porque 10 minutos a gente não consegue entender, né, todo esse processo. Mas assim, lembra que eu falei que mudou muito? E nós estamos nesse momento. Então assim, não tá bom, né? Infelizmente não tá bom. Tem muita coisa aí para ser feita. Mas eu digo para ti o seguinte... E lembra-se, eu estou aqui na reserva com bastante tranquilidade e não estou defendendo nem A nem B. Mas a gente tem que entender que polícia ela cuida das arestas, aquilo que foge da normalidade e que precisa de uma atuação. A polícia ela não pode intervir em tudo. Um estado onde a polícia está intervindo em tudo, nós vamos ter problemas. O policial, ele trabalha cortando as arestas. Aquele que não obedece às regras, aquele que sai do convívio normal e começa a atuar de forma irregular. Agora, quando a gente percebe que está normal isso que você está dizendo, a polícia também não consegue dar conta porque é muito o que acontece. Resumindo, isso são questões sociais que nós precisamos trabalhar de forma multidisciplinar. Então, junto com a prefeitura, junto com o estado do Paraná, uma atuação mais firme em políticas públicas que dê atendimento a essas pessoas e tire elas dessa condição. O simples fato de o policial ir lá e abordar é muito complexo. Ele vai lá e aborda. Vai conduzir a pessoa lá para a delegacia. Você sabe qual vai ser o resultado disso, né? Uhum. Sabe, né? Sei, ele vai sair da delegacia antes do próprio policial. Mas o policial vai ter que ficar lá preenchendo uma série de documentos, e daí o policial sai e volta, pega ele de novo, leva ele para a delegacia. Qual que é o procedimento? Ele vai sair antes de novo. Então, assim, tem objetividade, tem fundamento uma atuação dessa? O próprio policial se desmotiva. Não é justificativa. Mas o próprio policial começa a fazer vista grossa. Porque não existe uma repressão, não existe um resultado naquele trabalho. Então, o próprio policial começa a ser seletivo. Não estou dizendo que ele está certo. Mas ele mesmo começa. Eu vou começar a atender aquilo que dá resultado. Porque eu estou levando o cara todo dia para a delegacia e não tem resultado. O cara, ele chega, o policial chega, o cara já chama o policial pelo nome, não porque conhece e está lendo ali, não porque ele está lendo o nome do policial na biriba. De tanto que ele já foi preso. De tanto que ele já foi preso e os dois já conversaram. Então é algo que a gente precisa mudar, através de políticas públicas. E daí sim, através daquelas pessoas que saem do contexto social, a atuação policial. Então, o que nós estamos percebendo na área de segurança? Precisa ter uma união de todas as forças vivas, inclusive sociedade, né? Eu vi que esses tempos atrás, a Assim, ela fez um projeto, um programa com relação à doação. É algo polêmico aqui, mas eu estou dizendo de situações que de repente pode surtir efeito. Para que não entregasse ali marmitas, comida na rua, para que levasse essas alimentações para ONGs especializadas, para que essas ONGs pudessem de forma organizada entregar a alimentação. Então veja só, são iniciativas. O que nós precisamos fazer? Unir essas cabeças pensantes. Prefeitura, sociedade civil organizada, as nossas forças da sociedade, porque esse é um problema de todos, as polícias civil, militar, guarda municipal, e juntos começarmos a traçar objetivos, definir metas e buscar resultados. Do jeito que está, cada um trabalha do seu jeito, cumprindo sua obrigação, mas a gente não tem um objetivo comum. Todo mundo sabe o que tem que ser feito, mas a gente não se une. Então, de repente, com a nova administração do Silvio, eu tenho certeza que ele deve chamar, e ele já estou vendo ele fazer isso, né? Ele já se reuniu com a Assim, já foi no governo do estado. Então, assim, unir todos num fórum de discussão e buscar soluções em conjunto, através da Secretaria de Assistência Social, através da Guarda Municipal, através dos órgãos de assistência do estado, para que a gente possa mudar. Isso com relação a essa situação específica. Porque entre os de rua, os moradores de rua, que eu sei que precisam de encaminhamento, e você sabe quem são os moradores de rua e quem são os cracudos. Porque estes cracudos tiram dinheiro para usar droga de onde? No centro, todos os dias você vê comerciantes revoltados. Cidadão veio aqui em frente à minha loja, aprontou, arrombou.
e eu não posso ter provas. Tem a câmera, mostra o camarada encapuzado, roubando, quebrando a vidraça, roubando material de celular, roubando capas de celular. Ele vendeu para alguém. O cidadão ganhou uma marmita, trocou por droga. O cidadão ganhou um refrigerante. Delegado Luiz Alves, em conversa conosco aqui. Edson, eu dei um refrigerante para um rapaz que estava pedindo. Só que eu pedi, ele pediu, eu dei. Só que eu abri antes de entregar para ele o refrigerante. Edson, ele pegou o refrigerante, eu fiquei olhando, ele jogou fora porque eu abri. Porque ele queria fechado para poder trocar por droga. Sim. Eles não querem comida, não querem água, não querem refri. Eles querem fechado para poder trocar por droga. Sim. Mas veja só, campanha, né? Tem muita gente que precisa da alimentação. Claro. Só que daí o que nós precisamos fazer? Na minha cabeça, né? Na minha simplicidade. A pessoa precisa de dignidade para se alimentar. Sim. Ela não pode, na minha cabeça, sentar no chão, toda suja, e comer. Mas é a realidade deles. Mas a gente precisa trabalhar isso para levar essa pessoa num ambiente onde ela possa sentar numa cadeira, sentar e ter uma mesa para que ela possa se alimentar de forma digna. Como fazer isso? Eu não sou o esperto nessa área, mas eu digo o seguinte, nós precisamos disso. Agora, entregar uma alimentação, eu não estou dizendo que não deva, mas entregar uma alimentação para uma pessoa que está deitada no chão, para ela comer deitada naquele chão, aquela alimentação, eu acho que também não é a solução. Precisaria motivá-la, trazê-la à realidade, no sentido de levar essa pessoa para algum lugar. Ela não quer. Então, mas daí fica essa situação nesse sentido. Então, esse é um grande desafio para a nossa sociedade. Com certeza. Esse é um grande desafio. E tem um detalhe. A nossa sociedade, ela é muito, por questões religiosas, por N situações, ela é muito bondosa. Ela ajuda. Ajuda. Então vamos aproveitar que ela é participativa e ajuda, e vamos, na minha opinião, ajudar as ONGs, as organizações sem fins lucrativos, aquelas pessoas que estão dispostas a colocar sua vida no auxílio dos outros. Porque elas estão passando necessidades e não estão conseguindo. Com certeza. Né? Então, não sei. Esse é um detalhe. Esse assunto é muito complexo. Vai ter gente que vai falar assim, não, o coronel está falando para não dar comida. Não é isso. Não. Tem que dar. Essas pessoas estão precisando, estão passando fome, precisam comer. Né? Só que como eles estão na rua, você dá o alimento, ele vai usar aquele alimento para pegar droga. Então é preferível você dar esse alimento para as ONGs, para as instituições que eles buscam quando realmente eles vão almoçar ou jantar. Não é tão simples assim. Não. Mas daí eu começo a selecionar um pouco, porque daí aquelas pessoas que vão começar a frequentar aquele ambiente, eu consigo definir quem está efetivamente usando droga ali, traficando e coisa e tal. Porque o que acontece? Imagine um morador de rua que não faz isso. Ele é incomodado todo dia. Edson, todo dia os nossos policiais abordam esse pessoal para ver. Então aquele cidadão que efetivamente não pratica nenhum crime, mas que está lá, que é morador de rua, ele sofre também. Porque ele é abordado todo dia ele tem que dar explicação, todo dia ele tem que ser revistado pelos policiais ali, porque os policiais acabam revistando, porque a população denuncia. A população fala, aquele cara está usando droga. Não é porque o policial passa e fala, eu vou, desculpa aqui a expressão, sacanear esse cara. Não, toda hora a população de forma ingênua ou de forma genuína liga e fala assim, esse cidadão aqui está usando droga. Aí você vai lá, ele não está usando droga. Mas aquela população quer que ele saia ali da frente. Uhum. E daí faz o quê? Com a abordagem policial, ele imagina que o cidadão, aquele morador de rua, vai sair da frente do estabelecimento, da casa, que efetivamente, guardadas as proporções, incomoda muito. E o outro assunto, trânsito. Eita, a gente precisa melhorar muito nesse aspecto, hein? Como nós temos perdido aí jovens nas motos, nas nossas avenidas, eu sofro muito desde, vocês conhecem, a gente trabalhou 10 anos comandando o pelotão de trânsito de Maringá. Foi de 93 a 2004 que eu comandei o trânsito. Que tínhamos muitas blitzes. Hoje eu sinto falta das blitzes. Elas são realizadas muito distantes do centro. Há muitos anos que eu não vejo uma blitz na Avenida Brasil, numa Tiradentes. Há muitos anos que eu não vejo. Sim, comandamos muitas operações e buscávamos ali tentar garantir a segurança das pessoas. Então, assim... Ontem eu fui à feira, quarta-feira tem a feira aqui ao lado do estádio.
Maravilhosa, inclusive. No centro da feira, tinha um monte de zerinho de carros. Durante a madrugada, eles continuam aprontando carros. Sim. Imagina os moradores de ali, muitas pessoas devem ter filmado o pessoal de madrugada. As pessoas continuam abusando. Você sai de fim de semana de Maringá, você não vê o policiamento específico para o trânsito. Sim. Isso dá medo. A polícia militar, infelizmente, foi afastada das questões de trânsito. Essa é a verdade sobre isso. Então, hoje a gente trabalha só sobre convênio. Então, na época que eu era comandante, nós chegamos a ter 150 policiais exclusivos para trânsito. Hoje só faz atendimento de acidentes e com um efetivo mínimo. Porque foi a realidade. Porque agora tem a Secretaria Tem a secretaria específica que cuida e tal. Eles estão fazendo um trabalho bom? Estão fazendo um trabalho bom. Mas assim, tem muita coisa ainda para ser feita. Eu tenho, por exemplo, muitas ideias em relação do que pode ser feito, mas muito passa hoje por engenharia de trânsito, muito passa hoje por sinalização e conscientização dos nossos motoristas. Coronel Pascoal, no mês de novembro, Maringá teve mais de quase 3,5 milhões de multas. Eu estava vendo aqui no portal da Transparência da Prefeitura. Maringá multa, mas claro, tem matéria-prima. Sim. Todo mundo passa acima do limite e depois reclamam de que Maringá tem multas. Sim. As nossas vias, de uma certa forma, elas proporcionam isso. Por Maringá ser uma cidade planejada, você pega muitas avenidas. Resultado, as pessoas acabam desenvolvendo um pouco mais de velocidade e tudo mais. Então, lembra quando veio, eu estou esquecendo o nome daquele secretário que era de Brasília, um japonês que implantou, estou quase lembrando. A onda verde? Faixa de pedestre. Lembro que ele até subiu em cima de um assaveiro ali, que estava parada na faixa de pedestre. Aquele homem teve algumas ideias interessantes, no sentido de conscientizar. Foi na primeira gestão do Silvio? Eu acho que foi na primeira gestão do Silvio. Acho que foi. 2006. Inclusive ele faleceu já, né? Isso. A gente já perdeu ele, inclusive. Ele veio para Maringá para começar Ele veio de Brasília e tal. Isso. Então ele teve algumas ideias da qual buscava a conscientização das pessoas no sentido de ensiná-las de que aquilo não era o caminho certo, no excesso de velocidade, no respeito à faixa de pedestre. Mas aqui em Maringá eu vejo de que as campanhas de trânsito algumas são feitas de forma errônea. Por exemplo, ao falar sobre a faixa de pedestre, eu vejo pessoas levantarem a mão e cruzarem. Sim. Não esperam. Eu vejo motoristas, por exemplo, darem o sinal de que vão parar numa faixa de pedestre, mas o do outro lado não está vendo que aquele parou e continua. E alguém atravessou, pronto. Sim. Acidente à vista. Inclusive debaixo de semáforos, né? Sim. O semáforo funcionando certinho e a pessoa está desrespeitando ali. Então, assim, o que falta? As pessoas sabem, elas conhecem, mas precisa conscientizar da execução da lei. Hoje em dia, lembra que eu falei que a gente leva um cidadão preso para a delegacia e daqui a pouco esse cara está solto e você não sente a represária daquilo? Nós precisamos, de forma muito consciente, ensinar as pessoas de que não vou usar o cinto porque o cinto, se eu não usar, vai levar uma multa. Não. Eu preciso conscientizar a pessoa da necessidade que se eu me envolver num acidente, eu vou morrer se eu não tiver sem cinto. E acontece muitas vezes isso. Agora, como fazer isso? Eu lembro que eu tive uma ideia bem interessante. Depois mudaram ela, né, transformaram em algumas coisas diferentes. Mas fui eu que criei essa ideia. Eu coloquei lá na década de 2000 um programa. Tem palhaço no trânsito. Não sei se você lembra disso. Lembro. Lembro que fizeram os atores daquele Circo Sem Lona, né? Sim, o Marcão Trindade. Do Circo Teatro Sem Lona, o Marcão. Isso mesmo. Ele que se veste de zebra de vez em quando nas ruas. Aquilo lá nasceu uma ideia nossa. Qual que era a ideia? Colocar pessoas na rua de forma
um pouco mais engraçada e coisa e tal, chamando a atenção das pessoas, buscando a conscientização. Então, tipo assim, ele via uma pessoa sem cinto, ele não poderia abordar o cidadão, ele não poderia falar nada, era proibido falar alguma coisa, mas através de mímica, de mensagens, de um apito, mostrar para ele que ele estava sem cinto e dizer para ele que aquilo era perigoso, né? Essa ideia era uma ideia. Outra ideia que eu tive na época foi aqueles parceiros do trânsito, aonde as pessoas eram qualificadas, passavam por um treinamento, ele tinha que ser um motorista exemplar, não poderia levar multa, e ele podia, através de uma informação, ele tinha lá como se fosse um talãozinho de multa, e informar a corporação de que ele viu um avanço de sinal, que ele viu alguém parado de forma irregular, aquilo vinha para a Polícia Militar transformava em uma carta de advertência, sem multa, sem nada, e mandava para casa do cidadão falando assim, o senhor foi visto por um parceiro de trânsito que no dia tal, às tantas horas, furou um sinal vermelho. Se fosse um policial, teria levado uma multa de tanto. Temos tantos acidentes de trânsito por furar sinal vermelho. Uma correspondência. Seria bom isso voltar. Então, assim, são ideias que aconteceram, né, que não tiveram continuidade. Do teatro até hoje, de uma certa forma, acontece, continua, né? Mas seria bom voltar e reforçar Aí eu tudo pergunto, o quanto que Maringá, tendo uma população participativa, uma população onde nós estamos aí como a primeira cidade de melhor qualidade de vida, e isso é resultado só da administração pública? Não, mas de tudo que veio. É da sociedade, é do nosso cidadão, é da maneira como ele participa. Seja lá junto com os comerciantes na associação comercial, na Cocamar, na ajuda da Polícia Militar. Quantas vezes quantas vezes eu fui ajudado pela sociedade? Se a gente chamar essa população, se a gente informar, se a gente demonstrar a necessidade, eu tenho certeza que Maringá vai participar, porque nós temos muito orgulho do que nós somos e de como a gente atua. E nós temos respeito. Só que hoje, guardadas as proporções, a gente passa vergonha no nosso trânsito. Porque tem muita gente que vem aqui e fala assim, nossa, maringaense não sabe dar sinal. Ele muda de faixa e não dá sinal. Maringaense não sei o quê. E daí, nós vamos ficar passando vergonha nisso? Eu tenho certeza que se a gente chamar a responsabilidade, mostrar o nosso brio de ser maringaense, vai ser mais forte, nós vamos mudar essa realidade. Coronel Pascoal, eu brinco às vezes, eu paro do lado e digo, você comprou essa BMW linda, só que ela veio com um problema de fábrica. Qual foi? Ela não está dando seta. Não dá seta. Esse é um mal nosso, né? Coronel Pascoal, muito obrigado pela vinda. Mas já acabou. Já acabou. Eu, aliás, vou torcer para que essa atual administração, que começa agora em janeiro, lembre-se da sua pessoa. Obrigado. Afinal de contas, está na reserva, coronel, tem todo um traquejo, toda uma experiência, muita coisa para ajudar, de repente, dentro do trânsito, dentro da segurança. Vou torcer, vou ficar na torcida para que possa colaborar na administração. Por isso que é bom ter amigos, né? Obrigado pela lembrança. Um grande abraço, parabéns pela filha que se formou em medicina. Você tem duas, uma de 26 anos, que se formou em medicina. Eu estou muito feliz. Porque uma se formou dia 10 agora em medicina e a outra está se formando em direito, passou na OAB, já está assim, já é voando. Advogada, então. Já é tá, advogada, não é uma bacharel. Deus está me abençoando de uma forma que realmente eu não mereço. E lembrando que a sua esposa é também militar. É policial, é sargento, segundo sargento. Então assim, estamos aí trabalhando, tenho certeza que minha filha vai fazer um trabalho de socorro como médica para a nossa população e a minha filha de direito vai estar lá buscando com certeza garantir os direitos das pessoas. Ou seja, é a família toda aí nesse mundo tentando ajudar de uma forma a nossa sociedade. Parabéns, Coronel Pascoal. Muito obrigado pela presença. Obrigado. E nos vemos brevemente para mais bate-papos. Obrigado, e foi uma irmão. alegria muito grande para nós.